Olá a todos, eu sou Marcelo Vieira, estamos dando continuidade ao programa Nossa Evolução pela Rádio e TV Chico Xavier. O tema que estamos trabalhando, como é o título, deste programa, é a nossa própria evolução. E nós partimos da premissa de que a evolução só é possível a partir do domínio das nossas próprias energias. Nós desenvolvemos essas energias, manipulamos essas energias, exteriorizamos, absorvemos e aí vamos aprendendo como utilizar essas nossas faculdades naturais no processo de assistência, no processo de ajuda ao próximo, contribuindo para o processo evolutivo. Como sempre dito, as tarefas que expressam a verdadeira caridade, por assim dizer, se é que existe falsa caridade, né? Mas o que expressa a caridade é consolação, esclarecimento e tarefa energética pessoal. A tarefa da consolação, ela já é um começo do nosso princípio de socialidade, um princípio de caridade, porque nós começamos a deixar de pensar em nós e começamos a pensar no outro, ainda que para consolá-lo diante dos problemas que aquele outro venha a enfrentar. Então já é um passo, né? Rumo à desconstituição do nosso super egoísmo, né? O próximo passo é, além de consolar, eu tento esclarecer. Para esclarecer, eu preciso ter conhecimento. Então, eu já dedico meu tempo, pesquiso, busco, compreendo e vou tentando aí, com os meus conhecimentos, orientar o outro. E, além de consolar, eu acabo esclarecendo quais as causas que levaram a pessoa àquele estado e ela, por ela mesma, pode é, reconsiderar, modificar e evoluir. A outra expressão da caridade é a tarefa energética pessoal ou a tarefa assistencial pessoal, que é a técnica pela qual, além de você consolar, esclarecer, você ainda doa energias. Você contribui com as suas próprias energias para o processo de restauração, para o processo de equilíbrio e de ajuda desses outros seres que dependem, né? Todos nós temos aí os nossos débitos passados, desajustes passados, e é muito interessante desenvolvermos as ferramentas que temos nesta vida para otimizar ou melhorar a vida do outro. E com isso, dar passos maiores em nosso processo de evolução. Então, essa série de vídeos que estamos apresentando, essa série de conversa que estamos tendo, tem como objetivo recente, né? Este ano estamos trabalhando com isso, explicar ou tentar compartilhar ou debater sobre a tarefa energética pessoal, que é uma técnica pela qual nós nos dedicamos diariamente, aí entre 50 minutos diariamente, nos predispomos a doar energias para auxiliar tanto os encarnados como os desencarnados, as consciências em geral, que vêm em busca de assistência, que estejam aí carentes de energia e tudo mais. Então, todos os programas anteriores, os episódios anteriores desse programa, vai trazendo uma sequência de informações sobre a TENEPS, que dá para, que a TENEPS nada mais é do que a tarefa energética pessoal, para poder provocar essa reflexão, para ver se nesta vida ou nas outras nós começamos a dar um pouco mais de atenção a essa capacidade que nós temos, energética, e como nós podemos usar isso de forma a contribuir para o nosso progresso, né? Como indivíduos e como coletividade. Então, você já tira ali o seu tempo para doar essas energias, né? Hoje, o nosso tema, que influencia ou não na questão da TENEPS, é sobre objetos, né? Quais tipos de objetos deve ter no ambiente que você pratica essa tarefa energética pessoal? Como dito, o ideal é você ter um local específico, um cômodo específico na sua casa para desempenhar esse tipo de tarefa.
Não atendo, o outro local ideal é onde você repousa, não é? A sua cama, onde você dorme, o seu quarto. Então aí você vai transformar esse seu quarto em um laboratório de assistência, onde você vai usar aquele espaço para poder auxiliar os outros, como se fosse uma enfermaria, como se fosse um consultório, como se fosse um local. Nós não gostamos de usar a palavra sagrado, né? Porque deixa a coisa muito religiosa, mas é um lugar especial, onde você vai usar aquele espaço com uma certa exclusividade para o repouso e para a assistência, para ajudar as outras pessoas. Então, dentro desse ambiente, principalmente durante as práticas da tarefa energética pessoal, da TENEPS, não deve ter nenhum tipo de aparelho, nem TV, nem computador, nem celular, nenhum relógio com barulho, relógio que tenha som, nenhum tipo desses, nada que possa vir a distrair, né? A tirar, nada que tenha barulho. Então você deixa o que é extremamente essencial. Ah, pode deixar um ventilador, certamente vai atrapalhar. Quando você começa a trabalhar com energia, é natural que você vai entrar em um estado em que vai haver um equilíbrio das suas sensações térmicas. Então, você precisa se agendar, tipo, mas na minha cidade é muito quente. Então, você escolhe um horário que seja mais propício para você desenvolver, se o calor afeta você, não deixa você com o seu melhor desempenho para poder doar energias. E aí você aloca para um horário mais adequado, né? Então, assim, a gestão da nossa agenda impacta diretamente na melhor prestação desse serviço assistencial que a gente pode dar. Mas o ideal é não ter nenhum tipo de objeto que cause distração ou barulho ligado dentro do espaço onde você desempenha esse tipo de tarefa assistencial, certo? Já imaginou se um médico, diante de uma cirurgia, é interrompido ali por instrumentos barulhentos, né? Certamente aquele trabalho será prejudicado. Então, nós também, quando nos propomos a auxiliar os outros, precisamos ter esse mesmo nível de disciplina e de cuidado. Então, nós precisamos ter essa precaução de não deixar ali objetos que venham a prejudicar, a distrair, a trazer algum tipo de interferência que nos tire, né, da imersão nesse trabalho assistencial. Porque aí nós prestaremos um serviço deficitário, um serviço de meia boca, um serviço aquém das nossas possibilidades. Então é uma questão de responsabilidade e de planejamento. Armas. Não se pode ter nenhum tipo de arma guardada, nem guardada dentro desse recinto. Porque a arma a gente chama de bagulho energético. A finalidade de uma arma é matar, não tem outro. Tem gente que diz: não, a arma é positiva. Não tem para onde correr. A arma produz energia negativa, é um bagulho energético. Então ela acaba influenciando nos seus tipos de energias e acaba contaminando essa energia que você vai doar para consciências, para espíritos ou para pessoas. Então, assim, é muito importante ter essa noção. Ah, mas eu preciso, eu tenho em casa. Ok, ponha em outro cômodo, né? Porque naquele momento que você está trabalhando suas energias, não é adequado ter aquele tipo de bagulho energético. Imaginemos nós que você acaba estando ali desassistido, aparece uma consciência ou um espírito que goste de belicismo, né? Gosta de conflito, de guerra, de briga, e você acaba ali dando uma comunicação ou se afinizando com aquela energia, não sabe que tem essa sensibilidade de ser influenciado por uma consciência, o que a gente chama de incorporação, né, no espiritismo, mas nada mais é do que essa capacidade de você entrar em sintonia com o espírito e esse espírito se comunicar ou até agir através do seu próprio corpo e você usar essa arma de uma forma inapropriada. Né? Então, o melhor mesmo é prevenir, né? Sempre precaver. Então, nós estamos lidando com energias, mas estamos lidando com pessoas. Então, você não vai jamais, dentro de um consultório, ter uma arma ali exposta. Né? Você não sabe o tipo de temperamento da pessoa que vai ser assistida e que tipo de reação aquele tipo de objeto vai causar naquela pessoa.
Chega um espírito para você ajudar, ele já está perturbado. Sente que ali tem uma arma, ele morreu de tiro. Vai ficar mais desajustado do que assistido. Então, em vez de você ajudar, você vai estar piorando o processo da pessoa. Então, nós precisamos ter consciência disso. Então, assim, dentro de minha casa eu posso impor uma ética de que ninguém entre com armas. Então, eu mantenho o meu ambiente afastado e livre desse tipo de influência. Lentes de contato. Durante a realização da tarefa energética pessoal, você vai estar em um quarto normalmente escuro, tem que estar, não é que tem que estar, mas a escuridão favorece o trabalho das energias, porque não causa distração. Você vai estar no escuro, você vai estar doando-se energeticamente, então você não vai precisar de lente de contato, né? A gente consegue enxergar no plano espiritual sem óculos, viu? Então nós não precisamos aí ter essas lentes de contato. Então é melhor que se tire durante a prática da TENEPS. Próteses. Tudo que for anexo a você, você pode tirar, isso não prejudica a sua locomoção, é melhor que não tenha. Anel, óculos, brinco, pulseira, outros objetos que são temporários, que você usa para adorno ou que não faz parte de você. Claro, se for uma prótese que não sai, aí dos males o menor, né? Se não sai, você trabalha com o que tem, certo? Mulher em estado de descamação do endométrio, que é isso. Popularmente chamando é menstruação, né? Então, a mulher nesse estado, nesse período, ela pode desempenhar a TENEPS naturalmente. Todos os processos naturais, eles não interferem na questão energética. E muitas vezes o trabalho das energias conscienciais durante esse período regula a questão hormonal da mulher. Então pode até regular os ciclos daquelas mulheres que têm ciclos totalmente fora assim não são um padrão, não estão regulares, né? Então você consegue regularizar a questão dos hormônios, então isso não interfere. A mulher que usa DIU, é interessante que ela use esse DIU durante a prática da TENEPS. Ó, nós sabemos que o principal veículo, a principal forma de nós chegarmos nesta dimensão é através do corpo feminino, né? Através do útero materno. Então, o útero materno é um órgão nobre do corpo humano, extremamente nobre, né? Ele é preparado para recepcionar. Naturalmente, diante da sua nobreza e das energias que ali existem, né? De proteção e de ser propício a gerar vida, qualquer objeto externo, né, que esteja em contato com esse órgão nobre certamente interfere no seu processo de biológico e energético. Então, não é recomendável que tenha dentro, né, do seu útero um DIU para você fazer esse tipo de trabalho. Se de fato você quer prevenir a questão da gestação de um filho, é interessante ver se tem algum outro tipo de método, né? E não ter algo que fica o tempo todo dentro do seu corpo. Isso pode afetar energeticamente. Talvez biologicamente você não tenha nenhuma consequência, mas o ideal é que você não use esse tipo de instrumento tão invasivo. Tudo que é invasivo no corpo humano, que é desnecessário, é muito importante a gente evitar. A não ser que seja uma prescrição médica para evitar algo pior, né? Porque dos males, o menor. E aí você usa por recomendação médica, mas que não é o caso do DIU, até onde eu sei. Não sou da área, não conheço essa parte médica, não conheço nada da área médica, né? Mas, do ponto de vista energético, tudo que invade o nosso corpo, tudo que está dentro do nosso corpo, interfere no processo energético, principalmente se forem coisas artificiais. Então, a recomendação é que não use. E aí vai de quem tem ou usa esse método anticonceptivo, de fazer os seus testes energéticos, sem e com, para saber como melhor se desempenha ou como melhor funcionam as suas próprias energias. Mas a recomendação é que não, pelas razões expostas, né? É um órgão nobre, tem um potencial energético gigante, e esse tipo de intrusão de um objeto externo pode se interferir no seu desempenho energético, pode diminuir. Gaveta. O ideal sempre
É você ter uma gaveta, um local para colocar as anotações que você tem. Então, você se dedica ali no intervalo de 3 horas. Por exemplo, o meu horário de TENEPS é de 9 da noite até 11, até 12, né? Então, nesse intervalo, eu tiro 50 minutos. Terminei esses 50 minutos para doar as energias, então terminei minha sessão, eu vou anotar aquilo que eu tive, né? Inspirações, sensações, outros tipos de vivências que você teve durante o seu processo. E aí é bom que você deixe sempre um papel em branco, com uma caneta, para você poder anotar as ocorrências ou as sensações que você tem, os aprendizados, as inspirações, e você deixa uma gaveta para anotar isso, mas também você vai deixar um espaço para você deixar sempre ali as solicitações que você recebe para assistir. O que é isso? Quando as pessoas descobrirem que você desempenha esse tipo de atividade, uma tarefa energética pessoal, vai começar a chegar pedidos. Vai chegar pedidos para que você doe energias para determinadas pessoas, para determinadas situações. Então, vai chegando esses pedidos. Então, é interessante você ter um local ali reservado para ir deixando aqueles pedidos, para que durante as suas sessões você vai trabalhando esses pedidos, tá certo? Então, é sempre importante ter aí um espaçozinho, uma gaveta, para você deixar tudo isso organizado. Então, todos esses pedidos de TENEPS, né, você vai deixando ali para organizar. Vias. Esses pedidos podem chegar por várias vias. Pode chegar pelos correios, que hoje é pouquíssimo usado. Mas pode ser que venha assim, cartas pedindo, né? Inclusive, como a maioria do público é espírita, ainda hoje fazem-se muitas solicitações a diversos centros espíritas para ter cirurgias espirituais ou outros tipos de assistência via carta. Isso é extremamente importante. A comunicação interna, né? Dentro da própria instituição, pode ter pessoas que lhe requeiram um auxílio, uma assistência e uma ajuda. Por fax, que hoje é pouco usado, mas tem outras formas aí de se utilizar, né? Esse tipo de comunicação. Por computadores, que são e-mails, ou redes sociais, muito em voga. Então, todas essas são formas de você estar sendo requisitado para poder assistir, doar energias e ajudar essas pessoas. Então, nós temos que ter um local específico para guardar essas solicitações. Só no seu computador você pode abrir uma pasta, né, exclusiva para isso, para colocar ali todas as solicitações que você recebe de pessoas solicitando ajuda para você poder ter essa ajuda. Registros. O que é que você pode registrar na sua tarefa energética pessoal? Notadamente, você pode registrar as suas sensações, aquilo que você entende que para você traz algum aprendizado, né? Para você se entender e se conhecer. Jamais, e quando eu digo jamais, é jamais mesmo, anote coisas referentes às pessoas que você está atendendo. Por quê? Porque essas anotações podem fazer com que você... Primeiro, é uma questão antiética, né? Porque é um sigilo profissional. Nós estamos lidando aí com um nível de alma, um nível muito profundo. Então, o interessante é que a gente mantenha a descrição, mantenha a ética e não registre nada referente a pessoas determinadas. E se precisar registrar, que use outros nomes, uma outra referência, para que, se essas anotações chegarem a ser lidas por outras pessoas, diz-se o milagre, mas não o santo, né? Isso é muito importante, porque quando você mexe com informações dos outros, normalmente nós que somos médiums e trabalhamos com os outros, quando termina as sessões, a tendência é você esquecendo tudo o que passou dentro daquela sessão. Então, se você, que isso é profilático, né? Não é minha vida, é a vida do outro, então é natural que eu esqueça. Mas se eu anoto e eu vou ler aquilo ali, eu acabo fazendo evocações.
dos sentimentos, das sensações que eu vivenciei, que os espíritos vivenciaram naquele momento, e eu acabo evocando e trazendo eles de novo para o meu recinto ou para aquele ambiente que eu estou. Isso não é benéfico. Quando eu trato um paciente dentro de um consultório, em uma ala médica, não me interessa andar chamando ele, atraindo ele para vir de novo para cá se eu não estou ali para assisti-lo. Não tem sentido. É como se um médico fizesse uma cirurgia numa pessoa, a pessoa já está melhor. Mesmo a pessoa estando melhor, ele fica chamando ela para estar ali todos os dias. Não tem sentido. Então, a anotação, quando você anota algo, algum acontecimento que foi marcante, e você lê aquilo, você atrai novamente aquelas sensações, aquelas energias, e essas evocações espúrias não otimiza e não ajuda o seu processo de assistência e de trabalho espiritual. Então você anota as suas vivências e não a dos outros, porque de fato você só pode constatar as suas, né? No ambiente onde você desenvolve a sua tarefa energética pessoal, como a gente disse, é interessante que não tenha nada. Se for um cômodo, você põe ali uma poltrona confortável e uma mesa com uma cadeira para você poder tomar nota, né? E sentar ali para anotar as informações que você entende relevante. Além disso, você pode deixar um relógio que não tem som e nem luz, né? E deixe uma pequena lanterna, uma luz, uma lamparina pequena, para quando você ficar verificando a questão da hora, né? Não é interessante colocar alarme, porque o alarme, quando ele desperta, ele lhe traz. Você faz uma evocação muito rápida, você volta muito rápido para o seu corpo. Então, às vezes você está ali em um trabalho energético que esse alarme, essa zoada ali repentina, lhe desconcentra e você acaba cortando um trabalho no meio e fica uma sensação horrível. Então, é muito importante você respeitar o próprio relógio biológico do corpo. Ele mesmo vai saber o tempo certo de retornar. E aí você vai olhando quando está entre uma sessão e outra, entre uma transmissão de energia e outra, você vai olhando o relógio para ver se está dentro do seu tempo. Porque isso é uma questão de disciplina e é muito importante ser desenvolvido. Hotel. Não é recomendado que você faça sua base física de assistência em um hotel. É importante que você tenha uma residência para fazer isso. Por quê? Diferentemente de uma residência, o hotel é muito movimentado, sempre tem pessoas diferentes, energias diferentes, então fica muito difícil da espiritualidade naquele espaço fixar uma unidade de trabalho. É a mesma coisa você tentar fazer um hospital no meio de uma via. Não é você fazer um hospital ao lado de um campo de futebol que tem jogos periodicamente, ou do lado de uma boate ou de uma casa de shows. Então são coisas inapropriadas. Então não tem como você pode fazer naturalmente seu trabalho energético em um motel temporariamente, mas não de forma permanente, porque senão não terá o desempenho necessário para conseguir chegar em um nível melhor de assistência. Então tem que ser algo provisório. Quais são os paradoxos que a gente pensa quando a gente pensa nessa questão de hotel? Nós, quando desenvolvemos a questão da TENEPS, a gente não tem apego à vida humana. Por que não? Porque a gente sabe que ela é provisória. Não é? Então, a gente é como se a gente fosse para um hotel. Quando a gente vai para um hotel, a gente não se apega a nada, né? A gente não se apega à cama, não se apega aos móveis, porque a gente sabe que é temporário. Diferente de quando a gente está em casa, que a gente se apega a tudo, porque fomos nós que construímos, escolhemos cada lugar, aí temos aquela afetividade. Então, nós não temos, como praticantes da TENEPS, nós não temos esse apego à vida humana. A gente sabe que ela é passageira. Só que, ao mesmo tempo, né, a gente valoriza a vida humana. Então, a gente não se apega à vida humana porque não vive com a sensação de provisoriedade. Porque a vida ela não é temporária, ela é constante, é eterna. Então, quando você desenvolve esse senso, você perde esse medo.
Ah, eu tenho que viver a vida intensamente, como se não houvesse amanhã. Sempre vai haver amanhã. Quer você esteja neste corpo, quer você esteja com outro corpo. Ainda que sem corpo nenhum físico, mas sempre haverá um amanhã. Não é? Então, nós não temos essa sensação de que a vida é temporária, porque ela não é. A vida é eterna, é contínua. Então, a gente começa a perder esse tipo de medo. E aí é um paradoxo, né? A gente desapega da vida, mas ao mesmo tempo a gente fica aqui. Mas não tem essa sensação de que tudo vai acabar amanhã. Né? Perde-se. Que eu não estou em um hotel. Eu não vim aqui, né, achando que eu vou voltar. Não, eu sempre estou na vida. Eu estou encarnado, é uma situação, é um estado, né? Mas na vida eu estou sempre vivo, quer com este corpo ou não. Responsabilidade. Sabe muito bem que está em trânsito pela vida intrafísica, ou seja, sem medo da morte do corpo físico. Contudo, mantém a responsabilidade quanto às obrigações humanas. Então, nós, como praticantes da TENEPS, nós sabemos que a vida ela é provisória, né? Nós estamos aqui só a passeio mesmo, na vida física. E a gente não tem medo da morte, que a gente sabe que a morte não existe, né? Só um estado. O nosso corpo tem, eu como espírito não. A gente precisa diferenciar o que é do espírito e o que é do corpo, né? O corpo tem instinto de preservação, então ele vai ter medo sempre de morrer. Mas eu não, como espírito não tenho medo da morte. Isso não quer dizer que eu não vou ter responsabilidades perante as obrigações humanas. Eu preciso ter essas responsabilidades, que são parte essencial da estrutura e da organização da vida humana. E me ajuda também a ter compromisso, responsabilidade, que eu levo da vida humana para a vida espiritual e vice-versa. Programação existencial. Não está amarrado a nada. A gente não se sente preso a nada. Igual ao residente hóspede de um hotel. Mas se sente amarrado a tudo, no cumprimento da sua programação existencial. Então, ao mesmo tempo que a gente está apegado a nada, a gente diz, não vim aqui para ficar, ao mesmo tempo a gente está preso a tudo, porque nós sabemos que as responsabilidades que assumimos, a profissão que escolhemos, as amizades, a companhia, tudo isso influi no desenvolvimento da nossa programação existencial, que é fundamental para avançar, tanto nós como o nosso grupo evolutivo, como a sociedade, e aí o planeta, e aí vai efeito em cadeia. Então nós não somos apegados a nada e somos desprendidos de tudo e ao mesmo tempo compromissados com tudo. Então são os paradoxos da vida e a vida é cheia delas. Questão de euforia. Então nós estamos aqui tratando dos objetos, né? Mas também tem essa questão da euforia. A euforia é um processo natural da gente se sentir emocionado, feliz com esse desenvolvimento da energia. Só que nós não podemos deixar que isso nos domine muito, porque se a gente ficar muito eufórico, a gente perde o aspecto da passividade, do ficar quieto, para poder ouvir e sentir a conexão que a gente faz com os espíritos auxiliares nessa tarefa assistencial com o amparador e acaba atrapalhando o seu trabalho. Então, se você fica muito eufórico, você não tem um desempenho energético de assistência e de ajuda suficiente para ter um trabalho efetivo. Então, em que pese a euforia ser positiva, por um lado, ela também pode se tornar negativa, porque ela pode atrapalhar o seu total desempenho, o seu resultado favorável. Então, essas são as considerações que nós temos a fazer sobre objetos. Na regra tire tudo aquilo que seja um bagulho, um peso, que lembre morte, que lembre tragédia, que lembre guerra. Tinha um amigo meu que ele perguntou, e esse pôster que eu tenho aqui de umas caveiras, eu gosto muito, isso me deixa feliz. Isso é um bagulho energético? Isso atrapalharia um trabalho energético? Isso é uma pergunta que você sabe a resposta, naturalmente. O que é que uma caveira lembra? Morte, né? Deterioração.
Já imaginou, os espíritos chegam ali, você vai na sala de um médico para ser atendido. Você olha para todo lado, só tem caveira. Qual é a sensação que você vai ficar? Não é? Isso em nível físico. Imagine em nível energético. Como é que não está pesado aquele ambiente? Será que você confiaria nesse médico lhe fazer um procedimento cirúrgico, né? Então a gente tem que ter bom senso nas coisas, né? Não há um absolutismo, há apenas uma orientação e cada um tem que vivenciar seus próprios processos, descobrir suas próprias vivências. E penso que quem tem cabeça, não tem cabeça dura, aprende mais rápido e sofre menos. Então essas são as considerações de hoje. Até o nosso próximo encontro e muito obrigado a todos.